Este é o replay da live de quarta-feira e hoje o tema é muito importante. Como montar time dentro do escritório. Como contratar, como reter, como a gente vai construir a organização desse time e o principal, até o final da live eu vou fazer uma análise de um escritório que me mandaram no meu direct para poder já apontar, olhando por cima, aquele overview que a gente gosta de fazer, qual é a maior dificuldade, como resolver aquele problema para aquele escritório de uma vez por todas começar a prosperar. Então você que está chegando aqui agora, muito bom dia a você aqui do Instagram, bom dia a você aqui do YouTube. Não se esqueça, já pega aquela sua caneca com café ou com água, né? O seu papel e caneta, porque hoje o tema é gestão de pessoas. Na votação, vocês pediram, estavam sentindo falta, né? Guilherme, vamos falar de pessoas, vamos falar de contratação, vamos falar de dificuldade em como comissionar, como trazer o melhor contrato possível. Então, hoje o tema será repleto de uma das dores mais intensas de todos os empresários, que é montar time, encontrar, reter pessoas e como liderar de uma forma que eu tenha resultado e performance sem sangrar a minha operação, porque eu resolvi montar um time e meu time está completamente desorganizado. E aí, primeiro, para começar com esse tema de hoje, pessoal, eu sempre falo isso, tá? Eu aqui sou um colecionador de fracassos, então tudo que eu vou falar para vocês é baseado em teoria, mas também muito mais prática. Porque não adianta a gente ficar imerso em pós-graduação, apostilas, livros, sem que a gente tenha vivido isso. E quando você fala de pessoas, é o tema que eu mais gosto, porque se tem um cara que apanhou na hora de montar time, na hora de liderar outras pessoas, este cara está aqui nessa live de hoje. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e se preparem, que eu tenho certeza que o tema hoje vai trazer um insight poderoso para o seu escritório. E aí, para quem está aqui ao vivo já, deixa eu ver aqui, ó. Ana Covelo, Cíntia, Meline, Larissa, Edmilson, Kátia. Bom dia, Kátia. Se preparem, Kátia. Hoje a gente vai fazer análise do seu escritório. Miriam, Mari do Financeiro, Bianca. Faz um favor, todo mundo que está aqui ao vivo, vamos fazer um compromisso? Eu me comprometo a entregar o melhor live possível para vocês. Eu gostaria que vocês viessem aqui, ó, nesse aviãozinho ao lado e colocassem aqui, enviassem ele para pelo menos 3 advogados que precisam ouvir falar um pouquinho mais de gestão de pessoas. Porque eu sei que essa dor aqui, todo mundo que é empresário tem. E quando se fala em advogado, parece que é um karma, né? Mas infelizmente nós advogados não nos ensinaram o quão difícil seria liderar um time, quão difícil é adaptar uma skill chamada habilidade em levantar, treinar, desenvolver pessoas. Então, pessoal, fiquem aqui atentos porque eu tenho certeza que um insight pode mudar completamente seu jogo daqui para frente. E para a gente falar, gente, hoje sobre pessoas, primeiramente, queria que você, até a equipe colocasse fixado aqui o nosso tema hoje na live, equipe aí dos bastidores, já preparem esse texto aí no fixado. Mas um ponto importante, todos vocês que já quiserem receber o manual de 6 cargos do escritório de advocacia, já escrevam aqui abaixo cargos 6. Cargos 6. Com essa frase, você vai receber um brinde dessa live de hoje, só para quem está ao vivo, tá, gente? Ó, cargo 6, eu vou botar aqui, ó. Escrevendo o cargo 6, você recebe aí o manual de 6 colaboradores que nós iremos falar aqui na live de hoje. Então já escrevam aqui abaixo para você receber esse brinde e já aproveitar depois para aplicar alguns ensinamentos que eu vou deixar para vocês aqui. Gente, lembrando, tá? Tema da live de hoje, pessoas, como contratar, e no meio da live eu vou abrir aqui um escritório que me mandou os dados lá nos stories. Lembra que eu coloquei lá? Quem quer receber análise? Um monte de gente mandou ali que queria receber. Alguns eu chamei, não, Guilherme, eu não quero me expor. Então aqui nós vamos analisar o escritório da Kátia. Então, no meio da live aqui, a gente abriu para botar na prática aquilo que a gente já viu aqui durante a live sobre gestão de pessoas. Então, gente, para começar, primeiro ponto muito importante, lembrando que todos os ensinamentos que eu trago aqui para vocês nas lives, eu preciso que vocês adotem uma mente extremamente executora. Então, não se esqueçam que se você aqui está começando o escritório, não adianta que não há nada mais potente do que um advogado, um empresário que executa, de fato, os ensinamentos que nós colocamos aqui nas lives. Então, uma vez eu estava aqui, eu até vou voltar a live para aqui, ó, gente. Uma vez eu estava aqui
palestrando aqui em Alphaville, em um evento do Homero Medeiros, grande Homero, gigantesco do direito bancário. E aí veio um advogado bem experiente, ele é professor inclusive, me parou no evento e falou bem assim, Guilherme, obrigado. Aí eu nem conhecia ele, né? Eu falei, mas por que obrigado? Ele falou, olha, só com as suas lives eu consegui montar o meu escritório. Então, se ele conseguiu, com as minhas lives, pegar insights poderosos para montar o escritório que ele tem hoje, que é o escritório lá no Rio de Janeiro, o escritório está bombando, inclusive a gente vai gravar uma live com ele aqui uns dias. Tá bombando o escritório dele. Se ele conseguiu, você aqui, que nem é meu aluno sequer, mas que pegar aqui os insights e começar a aplicar na rotina, vai mudar a sua jornada também. Então, lembre-se disso. O grande diferencial de muitos de vocês aqui é como vocês pegam as informações e aplicam para a sua realidade. E aí, pessoal, lembrando que quem está aqui na live de hoje, como a gente vai falar de pessoas, vocês precisam entender que dentro da jornada de um advogado, eu tenho etapas muito bem claras. Uma etapa chamada identidade, que é o começo do escritório, onde eu tenho um escritório onde está se formando, eu tenho ainda uma ideia de escritório, eu tenho aqui uma etapa que eu chamo de sobrevivência, onde eu estou começando a vender, então estou com dificuldade de caixa, dificuldade porque estou muito sozinho no meu equipe. Eu tenho uma etapa aqui chamada ordem, que é uma etapa onde eu já estou começando a tracionar o meu negócio, e aí aqui os problemas já não são mais, por exemplo, geração de caixa, mas o problema aqui é contratar, montar a primeira equipe, montar a primeira esteira de produção, entender o que é um pouquinho de tecnologia, de métricas, de resultados, até chegar no que nós chamamos de maturidade, que é o ápice da etapa de ordem. E depois, etapa progresso, que aqui nós temos um advogado que, neste momento, ele está pensando já em expansão, em crescimento, a dor dele já é um pouco mais diferente, ele está pensando aqui já em expandir sedes, está montando novos produtos, está avançando em novas estratégias, até o advogado que, de fato, ele expandiu tanto que ele está visando a sucessão dele, da cadeira dele. Ele já não quer mais ser nem CEO do escritório, ele quer passar CEO para outra pessoa, investir em outros negócios, enfim. Só que o que eu quero trazer aqui? Como a live hoje é sobre pessoas, muitos insights que eu vou trazer aqui agora de vivências minhas foram vividas em etapas diferentes. Por exemplo, quando eu estava na etapa de identidade, a minha dor maior era, o Guilherme naquela época lá, ele precisava montar a estrutura do escritório dele. Então eu sabia vender, eu já vendia já ali dentro do digital, eu já vendia presencialmente, eu fazia empresarial no presencial, no orgânico, e fazia bancário e ações de voo no digital. Então eu já tinha uma expertise em vender, em fazer achar clientes. Então estava começando a crescer o escritório, mas eu não tinha equipe. E ali foi o primeiro problema que eu obtive dentro da minha etapa de identidade, que era montar os primeiros as estruturas de setores, setorizar, entender meu escritório como, de fato, departamentos, onde cada um faz uma coisa. Entender quem são as pessoas que vão atender clientes, quem vai vender, qual que é o cargo que, de fato, faz ali a recepção do cliente, quem que deve peticionar. Será que o advogado que peticiona, ele faz de tudo? E uma dor comum para você que está aqui na live ao vivo, que geralmente comete dentro da etapa de identidade. Naquela época, por medo de contratar, eu queria contratar todo mundo por porcentagem. Quem aí se identificou com isso? Naquela época, todo mundo que eu iria contratar, advogado, eu queria pagar porcentagem, por quê? Medo de pagar fixo. Então você na live aqui agora, que se identificou com o Guilherme de 2018, 2019, em que aquele Guilherme, na hora de montar time, falou, putz, eu acho que se eu montar o time agora, eu não vou ter como pagar. Então, eu prefiro trazer aqui advogados e pagar aqui 30% do faturamento. Pagar 40%. Até uma época, isso é legal falar para vocês, porque muitas vezes vocês vão seguir alguns gurus na internet. Eles falam bem assim, o seguinte, não, mas se for júnior, pleno, sênior, dá para mudar o tipo de porcentagem. Entenda o seguinte, se você aqui faz ações de massa, prévio, bancário, trabalhista, quem mais aí? Consumidor. Se você faz ações de massa e você contrata um advogado e paga porcentagem, 20%, 30%, você não contratou um advogado, você contratou um sócio. Só que é muito bom para ele, que é seu sócio, onde o trabalho dele é simplesmente ir para o escritório e depender de você como canal de aquisição, você para bancar os custos fixos, e ele só vai receber o bem bom. Olha que interessante. Só que esse é um erro muito comum. Então, para que você aqui no Instagram não cometa, você aqui do YouTube não cometa esse erro também, deixa eu te falar uma coisa importante. O seu medo de contratar
te coloca nesse momento de querer todo mundo por êxito, de querer fazer negócios ruins. Mas se você enxergar o seu escritório como uma empresa que vai ter alavancagem de crescimento, ainda que você esteja na fase de identidade, tá? No sobrevivência, tô rico e tô pobre. Se você contratar alguém fixo e cobrar, montar uma estrutura para ele, naturalmente ele vai trazer retorno para você e você não estará refém de sócios amarrados como advogados associados. Isso eu falo com experiência porque quando eu estava na etapa de identidade, talvez não fazia sentido isso que eu estou falando agora para você, porque você fatura pouco. Agora o escritório que eu vou analisar daqui a pouquinho, ele fechava 10 contratos por mês. E se queira ou não, pessoal, é pouco, perto da capacidade que há hoje no escritório de advocacia. Só que, se você começar a prosperar, romper a fase de identidade e entrar na fase de ordem, que já está faturando um pouquinho mais, 50, 60, 100 mil por mês, naturalmente, essa parcela que tu deixa para o advogado, para os advogados, passam a ser maiores também. Eu cheguei em um momento, quando eu passei essa transição e percebi que eu tinha errado, e mais uma vez, eu sou um colecionador de fracassos, por isso que eu ensino isso aqui hoje, pessoal. Eu percebi o seguinte, que eu estava pagando para advogado júnior 12, 14 mil reais de comissão. E olha, eu não sou contra o meu time prosperar. Eu tenho hoje pessoas que entraram como estagiários e são sócios meus. Não sou contra. Mas para tudo na vida tem um tempo. Vocês hoje aqui vão prosperar com o tempo. Dando energia, muitas noites sem dormir, ralando pra caramba, estudando. Foram 5 anos de faculdade, tempo de pós-graduação, tempo aqui comigo na minha pós aqui de gestão, tempo comigo também dentro dos meus programas de acelerações, onde vocês são exigidos também. Só que o que acontece? Aí chega o advogado júnior com 3, 4, 5, 8 meses de casa e está ganhando 12, 15 mil reais. Não tem lógica isso, gente. A tudo tem um processo de crescimento. Para tudo, tá? Para tudo. Então, vocês precisam saber o seguinte. Tem pessoas que também, pela cognição, possuem preparo para receber mais ou não. Por que vocês acham que jogadores que ganham muito dinheiro entram em depressão? Porque às vezes, pessoal, isso aqui vai entrar um aspecto bíblico com vocês e um aspecto científico, tá? No aspecto científico, muitas das vezes as pessoas não têm cognição para ganhar o que elas ganham. E por isso que elas perdem todo o dinheiro que elas ganharam. Por isso que tem um monte de gente que ganhou na loteria e perdeu tudo. Por isso que tem muito jogador de futebol que entra em depressão. Mas também, biblicamente falando, riqueza é um dom. Por isso que nem todo mundo tem o dom da riqueza. De acumular, de ser próspero no quesito de riqueza. Não próspero de felicidade, tá? Mas no quesito de dinheiro mesmo. Por isso que muitas pessoas ganham e perdem tudo. Então, primeiro insight dessa live aqui, e vou até aqui, ó, o Sérgio Arruda colocou, é horrível trabalhar com associados. Eles fazem o que precisa fazer no escritório e fazem pirraça. Então, Sérgio, meu querido doutor Sérgio, eu vou já passar uma ideia para você de como usar associado de maneira mais organizada, tá? Então, fique por aqui. Então, pegando isso, esse gancho, gente, primeira coisa que eu não quero que vocês errem, tá? Pelo medo de contratar, deixar de querer pagar fixo. É contraintuitivo, né? Porque, Guilherme, eu estou na fase de identidade. Por que eu devo parar de pagar fixo? Essa fase aqui, ó, o caixa está bem difícil. Mas, gente, confie no processo. Confie no processo. Natural que se você começar a contratar, e existe aqui, gente, uma coisa também que é de vivência, depois de estruturar mais de 500 escritórios, e de vivência própria também do meu escritório, porque tudo que eu ensino é baseado na minha vivência, é que é o seguinte, quem está nessa fase aqui, ó, em transição para a ordem, vai notar o seguinte, quando fizer o que eu mando fazer, sobre contratar, aquela pessoa que está começando a crescer, ela está crescendo aqui, tudo mais, e vai indo, vai para cá, está no equipe, né? Aí desce um pouquinho, está aqui, aquela fase de sobrevivência, né? Quem contrata tende a passar uma linha mais reta em evolução para cima. Por mais que eu tenha um custo fixo maior, eu tenho também aqui mais alavancagem de faturamento. Porque se tem mais gente na minha equipe, naturalmente eu foco em coisas com mais impacto. E se o dono foca em coisas com mais impacto, seja vender, prospectar ou de fato ficar mais estratégico, ele gera mais faturamento. Então, esses dias eu fiz aqui o atendimento de um dos meus alunos e ele era muito organizado, mas muito. Não sei se ele está aqui ao vivo comigo. Se ele estiver aqui ao vivo, ele ia falar, sou eu. Ele era tão organizado que ele tinha os últimos 3 anos dele mapeados de faturamento.
bem organizadinho. Sem aquela coisa que eu nunca vi alguém tão organizado para a fase que ele está. E aí o que aconteceu? Como ele tinha o lastro dos 3 anos, os últimos 3 anos, tinha claramente lá a fase que ele estava sozinho, ele faturou, por exemplo, 200 mil sozinho. E a fase que ele estava já com uma pessoa na equipe, ele já faturou 500 mil. E agora ele está no 3º ano, ele vai montar a equipe maior, com certeza ele vai bater R$1 milhão. Por que isso acontece? Porque a equipe, mesmo sendo contra-intuitivo na cabeça de vou botar gente, vou pagar mais custo fixo, vou aumentar meu custo fixo, a equipe bem organizada, pessoas certas nos lugares certos, dão um retorno financeiro. Tende a alavancar mais o faturamento. Então esse é um insight poderosíssimo que vocês precisam fazer hoje para poder alavancar o seu crescimento, tá? E lembrando, tá, gente, eu vi que esse tema sempre tem muita pergunta. Como é que eu vou contratar, Guilherme? Como é que eu vou botar o contrato? Como é que eu pago? Quanto que eu pago? Tem plano de carreira? Não tem? Gente, seguinte, como vai ter muita pergunta, eu vou fazer uma análise ainda aqui, dentro do meu iPad aqui, de um escritório, eu queria que vocês colocassem as perguntas aqui, ó. Eu não vou terminar a live hoje sem responder todo mundo. Mas se estiver no chat, às vezes passa batido, porque tem muito chat aqui já. Então, para você não ficar sem a sua resposta, o seu insight aí do dia, já manda aqui nesse balãozinho a sua pergunta que eu vou te responder até o final da live. Tá? Então, mesmo se a live dure mais tempo, eu vou ficar aqui até o final para responder todas as perguntas. E para você que está chegando aqui agora, esta live é sobre como construir a sua estrutura de pessoas, como organizar, como contratar, os maiores insights por erros que eu já cometi, que eu tenho certeza que você não vai cometer por estar nessa live aqui de hoje. Então, faz um compromisso comigo, agora que a live está bem lotada, coloca aqui, ó. Pega esse aviãozinho também, envia ela para pelo menos 3 advogados. 3 advogados aí que precisam ouvir mais sobre gestão de pessoas e como montar escritório. Já manda essa live para pelo menos 3 advogados, tá? Faz o compromisso comigo. Outro ponto importante, para quem está chegando aqui agora, eu vi que colocaram aqui Cardoso, né? Mas é Cargos 6, tá, pessoal? Cargos 6, eu vou te mandar aí, vou te mandar aqui de novo no chat. Cargos 6, você vai receber no seu direct 6 manuais de cargos que eu vou falar aqui hoje, que são importantes para o escritório de advocacia. 6 cargos importantes para vocês aí colocarem em prática e já facilitar. O que eu vou cobrar desse meu colaborador? Coloca cargos 6 juntos, tá, galera? Coloca aqui abaixo. Bora lá. Então, você já entendeu o seguinte. Eu, quando eu estou em cada etapa do escritório, eu tenho um tipo de dor. Então, essa dor aqui de identidade geralmente é essa, tá? Entender bem que sozinho não dá, eu tenho que ter equipe. Então, primeira coisa, quem tem dificuldade aí de entender essa lógica ainda, precisa já se adaptar mentalmente para um jogo onde pessoas mais processos dão ROI. O que é ROI, gente? Retorno, tá? Dão ROI, dão retorno. Então, só que sempre pessoas nos lugares certos, tá, gente? Não adianta querer contratar e ficar colocando um monte de barata tonta dentro do escritório. E aí vai um outro ponto importante. Nessa etapa de ordem, esse é um erro comum. Quando eu comecei a perceber que eu tinha que contratar, o que eu fiz? Comecei a contratar loucamente. E aí, como é intuitivo nosso, né? A gente quer contratar as pessoas mais baratas possíveis. Querer contratar um monte de estagiário. Opa! E aí vai um monte de estagiário, um monte de advogado ali, mais júnior. Comecei a contratar. 5, 6. Foi assim, volume. Dentro de 6 meses eu tinha 8 pessoas no escritório. E aí nasce um outro problema. São pessoas certas nos lugares certos. Ainda que sejam júnior ou não, ainda que sejam plenas ou não, precisam estar nos lugares certos. Por isso que esse manual que eu mandei aqui agora é importante para vocês entenderem o que cada cargo deve fazer no escritório. Então, na fase de ordem, é importante setorizar. Então, vou colocar para vocês aqui, gente, uma setorização simples para vocês entenderem. Então, dentro da etapa de ordem, a dor geralmente sobre pessoas é, no comecinho, né? Encontrar as pessoas certas e colocar nos lugares certos. Primeiramente, você, como sócio, você CEO, precisa entender que o seu escritório vai ter departamentos, vai ter setores. E essa fase da setorização ela é muito importante, independente do processo que você faz. Seja empresarial, que é um pouco mais uma cadeia de esteira mais toyotista, que eu falo, né? Ou uma mais fordista como bancário, previdenciário, que é uma esteira de massa, você vai ter que ter aqui um time de vendas, comercial, um time jurídico e vai ter que ter um time aqui de organização, administrativo, financeiro, que a gente chama de GPR, Pessoas e Recursos.
Eu vou ter que ter. Guilherme, mas aqui tá faltando aqui ainda marketing, um monte de coisa. Pós-venda, calma. Isso aqui é para começar a setorização. Você está no começo, se tivesse que ir bem separado, já dá uma baita de uma ajuda na sua rotina. Então, eu vou começar a contratar. Quem que eu vou focar? Foca no jurídico, gente. Coloca aqui um operacional jurídico. Deixa eu até apagar aqui. Coloca um operacional jurídico para te ajudar a peticionar. Então aqui, ó, dentro do núcleo operacional, põe aqui um advogado júnior, ou um estagiário, ou um advogado um pouco mais já gabaritado, mas enfim. Depois, continue contratando. Quem que eu coloco? Coloca um comercial. Coloca aqui um SDR, que é um cargo que faz pré-qualificação, que ajuda você no dia a dia, para não deixar os leads faltarem. Até um SDR que possa, junto com a função de SDR, fazer um pouco de pós-venda. Ah, continue crescendo. O que eu faço? Gente, monta uma controladoria. Coloca aqui alguém que vai ficar responsável apenas por prazos, um controller. Então coloca alguém aqui para ficar só com isso. Só com prazos, cuidando da qualidade, para você já ficar mais leve. Porque uma das dores no crescimento, no que tange a advocacia, e aqui vai um papo importante com vocês, é o seguinte: a gente não vende produto na prateleira. Eu não vendo um limão dentro de um cesto de várias outras frutas. Eu vendo ação judicial, eu vendo ação extrajudicial, eu cuido de sonhos e pesadelos. Então, se você crescer demais e não tiver qualidade disso, tu vai arregaçar a vida de muita gente. E aí, não existe escritório perene, não existe longevidade para escritório que fica lá 2, 3 anos crescendo, espancando o Brasil inteiro com improcedência, com mau atendimento. Não existe isso. Isso aqui não tem longevidade. E mais uma vez, aqui que está comigo, uma coisa que eu bato muito sempre. Eu tenho 8 anos de escritório. É pouco, tá, gente? Só que você quer ter 10, 15, 20, 30 anos de longevidade para chegar na etapa de sucessão, que é a última etapa do escritório, é a etapa ali de expansão, tu precisa prestar um bom serviço. Minimamente ter uma boa qualidade de atendimento, uma boa qualidade de peças, de jurídico. Então não dá para ter aqui hoje um time sem cuidar de uma controladoria. Isso aqui vai chegar um momento que você vai ter que contratar isso. E já pegando, aproveitando aqui, ó, o Nery colocou, Gui, primeiro um CS ou primeiro um controller? Eu prefiro que você faça a seguinte questão, Nery. Mas é o seguinte, estou aqui montando meu time. Primeira contratação, vai para o jurídico. Tudo zero, tá, gente? Para quem está montando time aí. No jurídico, vou pegar alguém. Aí vão 2 pontos, tá? Você que quer botar um pouquinho mais de dinheiro no começo ou não. Você que está com medo de botar dinheiro, pega um advogado júnior e coloca para peticionar, operacional. A segunda contratação, eu gosto que seja uma pessoa que daí vem no que o Nery colocou. Que ela faça papel de SDR e DCS juntos. Ou seja, ela vai cuidar das pessoas que chegam para fechar contratos, vai qualificar e vai cuidar da experiência do cliente. Vai responder cliente, vai cuidar no dia para que ele tenha a resposta dele no WhatsApp, vai fazer aqui a recepção dele quando a gente fechar o contrato contigo. E aí depois, a terceira contratação, o que você pode fazer é, dependendo da sua skill como sócio, se você se considera uma pessoa, isso aqui é muito pessoal, tá, gente? Se você se considera uma pessoa boa em vendas, ou uma pessoa muito boa em jurídico e não gosta de vender, se você gosta de vender, o que eu faria aqui? Bota mais um no jurídico. Então coloca um controller. E aí, você que vai ficar ainda com mais tempo em vendas, você ainda pode ter uma pessoa te ajudando apenas. E logo em seguida já coloca aqui, separa, pega esse cargo aqui, separa ele e bota a quarta contratação, um CS. Alguém responsável só por pós-venda. Então, ó, operacional, comercial, jurídico, pós-venda. Se neste caso você não gosta de vender, aí você foca o seguinte, aqui você contrata, em vez de contratar um controller, porque daí você pode fazer essa função de controller, porque você prefere ficar dentro de uma sala corrigindo, cuidando de qualidade jurídico, você contrata, na verdade, ou um próprio CS para deixar o SDR já 100% no comercial, ou já contrata aqui um vendedor para te substituir, porque você não gosta de vender. Então, peguem essa visão aqui máxima para vocês já terem já a ideia de como fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, gente, tem bastante pergunta. Lembrando, tá? Quem está chegando aqui agora, que quer trazer pergunta, não deixem a pergunta morrer no chat. Mandem ela para mim aqui, ó,
nesse balãozinho para não ficar esquecida e eu conseguir te responder todas as perguntas que vocês têm aqui hoje na live. Lembrando, equipe que está aí no bastidor, se puder me ajudar, do YouTube aqui, a nossa live infelizmente desligou. Então vem aqui me ajudar por gentileza, para a gente não perder aqui nenhum insight. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui já as perguntas de vocês. Vamos ver. Lembrando que daqui a pouquinho também eu vou fazer o react de um escritório que me mandou os dados dele para essa live de hoje. Vamos lá. Ó, aproveitando aqui, a Cláudia perguntou: qual seria o salário de um controller? O controller hoje, Cláudia, tem dois tipos de controller. Controller que a gente adapta ele para cuidar de prazos, junto com um bom aplicativo, uma boa ferramenta de prazos. Então pode ser até um estagiário baratinho de R$ 1.600 para você só adaptá-lo. E se eu usei por muito tempo, não aconselho quem tem pouca estrutura a usar, porque pode ser um grande gargalo se esse estagiário não tiver responsabilidade. Então esse é um ponto. Um controller adaptado. Agora o controller raiz, o verdadeiro controller que, além de delegar prazos, ele cuida da qualidade dos prazos, ele zela para que ninguém do time perca nenhum prazo, porque ele vai estar de olho nisso aí o tempo inteiro. Ele vai trazer dados, métricas. Esse controller hoje, o Júnior, começa em R$ 2.500 no mercado. Pode chegar até R$ 10.000, 15, 20 mil reais, tá? A depender do escritório. Então são dois tipos de controller importantes para vocês. Vamos ver aqui a pergunta, gente. Ó. A Verônica trouxe: quem trabalha com êxito? Você tem trabalho, mas não tem faturamento suficiente para contratar advogado. É melhor começar por assistente ou estagiário para ensinar operacional? Gente, a pergunta da doutora Verônica Alves é uma dor latente de muitos de vocês que fazem processos de êxito. Sejam vocês trabalhistas, previdenciaristas, enfim, todo mundo que lida com êxito. Ponto importante, todos vocês precisam mapear qual que é o prazo médio dos processos que vocês estão protocolando. Exemplo, se eu faço BPC Loas, eu sei que ele vai me devolver em torno de R$ 9.000 de ticket em 12 a 14 meses. Se eu faço trabalhista, dependendo das ações trabalhistas, eu sei que vai me voltar em 6 meses um ticket médio de X, porque vai ter um acordo possivelmente. Se eu tenho isso montado, fica mais fácil eu construir meu escritório, porque uma das inseguranças de vocês do êxito é que, 2 pontos, tá? Quem está começando não sabe quando vai ter dinheiro no bolso, e quem está atuando tem um mês muito bom, e aí tem uma dificuldade enorme de gerir financeiro e perdem tudo, ou tem outro mês que eles têm nada e acham o seguinte: vou quebrar meu escritório. Então, eu sei que nesse momento agora você está se identificando com essa dor. O que eu indico urgentemente, tá, Verônica? Primeiro ponto. Aqui a gente tem a ferramenta Impact Mind Finance, que é uma ferramenta que você consegue cadastrar os processos, ainda que você não tenha recebido, e ela dá já a safra que tu vai ganhar em tantos meses. Porque se você olhar um sistema, ou ter a noção que, por mais que eu não estou sem nada agora no caixa, mas que em 6 meses eu vou ter retorno, você tem mais segurança para poder começar a contratar agora. Então, ponto importante que eu faria no seu lugar, como eu já fiz isso aqui antes. Eu contrataria alguém mais barato agora, se caso está no começo, tá? Alguém mais barato agora, um estagiário, como tu colocou, ou um assessor, para me ajudar no operacional, como tu citou aqui agora, mas eu não pararia por medo, que é um erro de muitos de vocês. Eu já olharia para frente para enxergar, tá, beleza, entendi que agora eu estou sem caixa, mas das ações que eu estou protocolando, qual que é o tempo que eu tenho para me sustentar? Eu ia segurar as contas, minhas pessoais, tá? Eu ia investir no meu escritório, ao ponto que eu indico isso para alguns alunos, tá? Isso aqui dói eu falar isso para vocês, mas é a realidade. Todo empresário do Brasil investe com empréstimo pessoal, capital de giro no próprio negócio. Por que o advogado não pode investir? Por que vocês preferem investir às vezes em outro tipo de negócio? Eu vejo advogado investindo em boi, em farmácia, em garagem de veículo, mas não investe no próprio escritório. Então, o que eu faria? Se eu tenho como investir um recurso pessoal, eu investiria contratando as pessoas certas nos lugares certos e ia continuar crescendo, porque uma hora a safra vem, a colheita vem, e eu passo a pagar aquele empréstimo que eu fiz, seja da minha conta pessoal ou seja do banco. Porque isso é sustentável, porque eu estou vendendo continuamente. Eu sei o prazo que eu vou receber. Guilherme, eu não tenho nome para pegar dinheiro, eu não tenho recurso pessoal, o que eu faço? Começa devagarzinho e começa fazendo a ideia de
Escalabilidade. Contrata lá um estagiário contigo e você tem que bater meta de venda todos os meses. Quem faz êxito não pode ter mês bom, mês ruim. Que isso é muito do escritório que eu vou reagir daqui a pouco, tá? O escritório aqui, ela vendia 10 contratos por mês no ano passado. Agora ela vendeu 10 nesse início de ano inteiro. E isso, para quem faz êxito, quebra a operação. Porque na hora da safra, desbancou a safra. Porque tu plantou pouca ação, na hora da safra vem menor, vem menos. Isso arrebenta a operação. Então, de maneira muito objetiva, Verônica, primeiro, tenha ciência dos números. Busque uma plataforma aqui, ó, vai lá no Impact Mind. Vou até pedir para a equipe colocar aqui abaixo aqui, o @ do Impact Mind. Vai lá. Hoje o financeiro do Impact Mind custa, se não me engano, 100, 150 reais, 200 reais por mês. É muito barato. Perto do que ele traz para ti de segurança, de números. Segundo ponto, entendeu esses números? Não deixe de investir. Só pegue a visão que, se você estiver investindo dinheiro, alocando dinheiro certo, no lugar certo, se tu tem esse recurso, coloca um pouquinho mais de investimento para poder ir crescendo. Senão, tu já vai pegando isso devagarzinho, bota lá o estagiário, depois coloca mais um e não deixe de perder a sua venda mensalmente, tá? Mensalmente. Vou até mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é muito válido, ó. Vale muito a pena para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um escritório fake aqui para não vazar dados, não lascou, né? Aqui, gente. Ó, na tela para vocês, viu? Ó, o Finance aqui, o Impact Finance. Aqui é um escritório fake, tá? Que é onde eu palestrei aqui no Dia de Saúde, um evento que eu palestrei esses dias. Mas tá aqui, ó. Aqui eu consigo enxergar todos os números normais, tá? De qualquer aplicativo financeiro. Quantas a pagar, a receber. Mas qual que é o diferencial aqui do Impact Finance? Eu criei ele porque eu sabia dessa dor. Porque eu tenho prévia aqui no escritório. Eu tenho prévia e agora tenho trabalhista bancário também, né? Mas eu tenho muitos alunos que tinham essa mesma dor que tu tens, tá? Que é a insegurança. Aqui, ó, por exemplo, na aba jurídico, eu consigo abrir e eu consigo enxergar, ó, alvará pendentes, repasses, êxitos, processos distribuídos no mês aqui, ó, de dar um panorama de quanto eu vou ganhar, mesmo só com a distribuição, tá? Porque aqui dentro do sistema, ele já faz um cálculo de quanto tempo vai para aquela safra cair. Então, ó, tempo médio de recebimento, tempo médio de processamento, ticket médio. E aqui, ó, eu consigo cadastrar os alvarás que tem para receber. E é igual eu mostrei esses dias para vocês, ó. Eu consigo até fazer cálculos aqui, ó. 550 mil reais, que é uma ação top aqui da nossa querida Verônica. Eu consigo colocar aqui, ó, tem a parceria com o Guilherme, ó. Bota aqui sucumbência 10%. Vou botar aqui, ó, tenho parceria, com parceria. Aí ela vai deixar o escritório 30%. Para o cliente, então, para o parceiro Guilherme ficou 10%, para o cliente ficou 60%. Então aqui já vem os cálculos bonitinhos, ó, de todos os alvarás que estão cadastrados. Ou seja, aqui eu tenho, mais importante, a segurança do meu escritório. E outro ponto importante para muitos de vocês, já aproveitando o embalo aqui, ó. Qual que é a outra dor que sempre, e daí independente se é êxito ou não, que nós criamos para vocês aqui. Muitos não sabem, que estão começando a vender, não sabem como é que está o caixa. Então nós trouxemos aqui, além do que já tem em outros sistemas, a gente trouxe uma coisinha para a advocacia, ó, calendários de vencimentos. Então vem aqui e eu consigo enxergar, ó, todos os processos que eu vou receber, os boletos que eu vou receber e tudo que eu vou pagar. Então, por exemplo, esse escritório aqui, ele sabe que no dia 13 ele vai pagar 2 mil reais. Ele já vai indicar se no dia 13 eu vou ter esse dinheiro aqui na conta ou não, para que eu saiba o que fazer. Se eu vou pegar empréstimo, se eu vou vender alguma ação ali rápida para poder levantar um caixa, então eu já consigo enxergar meu calendário de vencimento. Então, muito importante para vocês, tá? Quando eu falo hoje em gestão, ela é alinhada totalmente à tecnologia, porque eu vou ensinar para vocês números. Então, para quem aqui é meu aluno sabe disso, vou ter lá encontros com vocês de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de experiência de cliente, gestão comercial, perdão, gente. E aí isso é muito importante pelo conhecimento e pela aplicabilidade de rotina. Mas se não tiver dados, fica difícil. Então quando a gente construiu o Impact Mind, ele não é só financeiro, tá? Ele também tem de vendas, marketing, ele é bem completo. Foi justamente para trazer para vocês facilidade de anexar números, porque até para nós, como aqui educadores, e aqui no nosso ecossistema tem vários programas de acelerações para tamanhos de escritórios diferentes, a gente conseguir, com vocês, levá-los a um maior retorno financeiro esperado em pouco tempo. Fazer uma aceleração do seu negócio. E tá lembrando para vocês todos, tá? Para quem está aqui ao vivo. Quem quiser conhecer mais sobre quais programas de acelerações nós temos hoje, e se o que nós temos hoje aqui de soluções faz sentido para vocês, coloca aqui abaixo 007, que você vai se aplicar no formulário
para a gente verificar, de acordo com o seu tamanho, como a gente pode te ajudar hoje no seu processo de crescimento. Lembrando das etapas que você tem aqui hoje. Identidade, ordem e progresso. E aí um ponto importante, tá? Não adianta nenhum de vocês querer hoje buscar identidade sem ter a ordem. Deixa eu voltar aqui. Sem ter a ordem muito bem feita, ou seja, a organização, as primeiras etapas do processo aqui a nível de gestão. E não adianta também vocês quererem progresso sem ter constituído a identidade de vocês. Porque o que eu ensino sempre aqui é de dentro para fora e não ao contrário. Toda vez que você busca progresso sem organização, você entra em burnout, que é o que eu já passei por isso, depressão, burnout, e o que muitos de vocês já passaram também. E toda vez que vocês buscam progresso sem ter a identidade, saber o porquê, para onde eu estou indo, o que eu estou vendendo, naturalmente vocês também pulam etapa e acabam desistindo de tudo. Porque é cansativo, tá? É cansativo. Então lembre-se muito bem disso para vocês não se perderem durante a jornada. Então quem quiser, 007 aqui no chat, que a gente vai te ajudar. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó, antes de a gente entrar na reação aqui do escritório da Kátia. Bom dia, doutor. Quando não se tem caixa para contratação de advogado júnior, como oferecer percentuais de forma segura? Camila, eu falei isso aqui um pouquinho antes, eu acho que você não estava aqui na live ainda. Cuidado com porcentagens para advogados júniores. Eu não indico isso, a não ser que dependa do seu produto no escritório. E até comenta para mim aqui abaixo, Camila, se você está aqui ainda ao vivo, qual é o produto que você vende hoje aí? Comenta para mim aqui abaixo. Porque esse é um erro muito grande de escritórios. Inclusive eu falei desse erro lá no começo da live, depois pega o replay dela, vai no comecinho que eu falei bastante sobre isso, sobre esse erro de pagar porcentagem e não querer pagar fixo. O que eu indico? Contratem advogado júnior pagando fixo. A depender do seu estado, em média nacional, hoje um advogado júnior tem de nível Brasil, está recebendo R$ 2.500. Aí no plano de carreira a gente vai subindo isso. Advogado júnior 1, 2, 3, 4, 5, até virar um pleno e aumenta o salário dele e vai indo. O que dá para colocar, e é um ponto importante na nossa live de hoje, que é sobre contratação e gestão de pessoas, que é um ponto que muda o jogo. Coloquem sempre uma governança no seu time que envolva dinheiro, reconhecimento e senso de crescimento / pertencimento. Dinheiro, faça um plano de carreira onde tenha lá os salários fixos. Merecimento, reconhecimento. Faça uma estrutura de bônus onde aquele que é o melhor não só ganha um dinheirinho também para ele, um extra para ele colocar no bolso, mas também você reconheça ele. Através do melhor do mês, a gente faz aqui Oscar, troféu, medalha, roleta, enfim. Esse senso de crescimento. Faça um plano de carreira para que ele veja que ele está constantemente crescendo. E uma dica para vocês fatal, para quem é meu aluno aqui principalmente. A geração nova, ela precisa estar em constante crescimento. Eles precisam, gente, é absurdo isso. É a geração do TikTok, ó. Vai passando a mãozinha aqui o tempo inteiro. Dopamina o tempo inteiro. Então, o que a gente faz no nosso plano de carreira? A gente divide cada etapa em muitos. Advogado júnior 1, 2, 3, 4, 5, por quê? Se a pessoa está crescendo, ela tem um senso da dopamina, que ela está continuamente indo para cima. Então, pegue essa visão aí para advogados, aí para quem está montando um plano de carreira, para qualquer tipo de colaborador, né? Até estagiário tem plano de carreira hoje no meu escritório, tá, gente? Até estagiário. A OAB permite que eu só fique como associado? Edilene, eu acho que eu entendi sua pergunta, tá? Hoje existe a modalidade advogado associado homologado na OAB. Pode sim ter fixo. Pode sim ter fixo, tá? Inclusive, eu não sei, equipe, confirma para mim se tem aí aquele nosso kitzinho de contrato de associado, plano de carreira, enfim. Confirma para mim, por gentileza, no chat. Deixa eu ver aqui agora. Lembrando que quem chegou aqui agora, cargo 6 para ganhar aqui de brinde. 6 manuais de cargo. Permite sim, Edilene, permite sim. É homologado na OAB, bonitinho, permite sim. Fique em paz quanto a isso, viu? Hoje, até para ajudar aqui a nossa querida Edilene, existem 4 formas de contratações de advogados, tá, gente? Existe o advogado associado por processo. É aquele lá que é o erro
crasso de alguns que vão montar escritório e tem medo de pagar fixo, botar sua porcentagem, ele vai trabalhar só naqueles processos em que ele está atuando, então ele vai ganhar sobre aqueles processos 20, 30, em alguns casos eu vejo erros de 40%. Tem um advogado associado homologado na OAB, que pode ter fixo no contrato. Tá? Pode ter também fixo mais porcentagem, mas sim, permite fixo. Tem um advogado sócio de serviço, muito comum para parcerias que alguns de vocês fazem, e ele já não é aquele sócio dentro do teu CNPJ, mas ele cuida só de um campo de atuação do seu escritório. Por exemplo, quero montar um previdenciário, eu não faço previdenciário, eu trago um sócio, coloco a porcentagem para ele, e ele vai ser um sócio só do Prev, por exemplo. E tem o advogado seletista, que eu pago o CLT. O que eu também não indico, porque a depender do estado, temos aqui algumas convenções. Então, cuidado com o seletista. Existem as 4 formas. Sempre... tem uma 5ª forma, tá? Que eu vou até falar para vocês, que é pejotizado. Você contrata aqui, seu CNPJ contrata outro CNPJ de advogado e coloca ele também com vínculo aqui pejotizado. Ou seja, essas 5 formas de contratações vão depender de qual produto você roda, qual é a fase do seu escritório, qual é o seu apetite por risco e quanto você quer economizar na hora de contratar. Eu tenho uma estratégia muito bem clara que eu passo para todos os alunos. E aí isso vai de acordo com esses 5 pilares que eu falei para vocês. Mas não percam dinheiro botando só decomissionamento. E aí lembrando, vocês podem ir lá depois no início da live e vão ver por que eu sou contra apenas botar porcentagem. O Nery colocou menos de um mês dentro do GI e a nossa advocacia já mudou completamente. Temos previsibilidades, metas claras e o mais importante, estamos aprendendo a ter paz na advocacia. Para quem não faz parte, acho que deveria continuar aqui. Para quem não faz parte, né? A mensagem. Obrigado, viu, Nery? Obrigado pela confiança. Obrigado mesmo. Show demais, vamos para cima. Qual é o nome da plataforma? Impact Mind. Gente, eu quero fazer aqui uma reação e agora é a hora da análise de escritório nessa live de hoje. Estão gostando da live? Comenta para mim aqui. O que vocês estão achando da live hoje? Tá produtiva? Então, o tema é bom, né? O tema... Eu sei que vocês gostam do tema de gestão de pessoas. Estavam só assim, Guilherme, quero live de vendas. Comercial. Eu sei que isso faz falta, gente. Falar de gestão de pessoas hoje é o nosso... Se eu entrar na nossa plataforma, é onde tem mais aulas lá, porque eu sei que é uma das maiores dores de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos analisar agora aqui um escritório. Lembrando, você que quer ter a análise do seu escritório na quarta-feira que vem, basta mandar um direct para mim e falar, Guilherme, eu vou pedir alguns dados e daí nós vamos analisar ali o teu escritório ao vivo. Ó, gente, eu vou analisar aqui hoje o escritório da nossa querida Kátia. Vamos lá. Ó, o que a Kátia nós temos hoje aqui? Não sei se ela está ao vivo aqui ainda. Kátia, qualquer coisa, dá um alô, que eu vou pedir mais algumas informações para você. A Kátia hoje, ela tem um escritório familiar, né? Ela e o marido trabalham juntos, aqui são 2 sócios. Ela tem aqui 2 estagiários. A Kátia roda, ela faz aqui de produtos. A Kátia está aqui, boa, Kátia. Prev. Ela roda Prev e bancário. Lembrando que isso aqui, gente, é o nicho, né? Tem que saber qual produto ela vende. Então, Kátia, eu sei que no bancário você me falou, você vende superendividamento, né? No Prev, depois você comenta para mim aqui abaixo o que você está vendendo aí hoje. Qual que é o canal de aquisição dela? Hoje, ela usa de canal para encontrar clientes. E lembrando, tá? São mais de 15 tipos de canais. Ela falou assim, Guilherme, eu estou 99% no Meta, ou seja, tráfego pago no Instagram. E aí, vou voltar aqui para vocês, porque quem aqui participou das lives passadas, nós falamos isso aqui na live passada, inclusive, o seguinte, não deixem os ovos todos em um cesto só. A meta para todos os meus alunos esse mês foi o quê? Comenta para mim aqui abaixo, quem estava comigo no nosso primeiro encontro do mês hoje, desse mês de maio. Tenham pelo menos 2 canais. Um canal escalável e um canal não tão escalável, no mínimo, para poder rodar bem aqui o seu mês. Então, vamos lá. Ela está aqui praticamente no Meta. Isso aqui já é um problema bem grave. Kátia, comenta para mim aqui, ó, ela botou Prévia, BPC, Aposentadoria Especial Rural. Muito bom, muito bom. Eu gosto desses produtos aí. Kátia, coloca para mim aqui abaixo quanto você está investindo hoje no seu canal de Meta. Faltou essa informação também. A Kátia está aqui hoje com a média ano passado dela era de 10 contratos por mês.
Só que ela falou, Guilherme, eu tô com uma dor muito grande, porque eu tô fazendo esse mês, 2026 na verdade, antes eu rodava 10 por mês, agora eu fiz em 26, 10 um ano inteiro. E eu preciso melhorar isso aqui. Então vamos lá. Análise da Kátia está feito. A Kátia roda R$ 60 por dia. Se puder me arranjar um celular para fazer um cálculo aqui com ela, por gentileza. R$ 60 dia. Boa, obrigado, time. Vamos lá. R$ 60 dia vezes 30. Você roda todos os dias, acredito, né? 1.800. Ó, primeira coisa aqui, Kátia, analisando o seu escritório. O que eu tenho aqui de primeira alerta? Quem tem sócios, família, ou tem sócio aí, que seja mesmo algum outro advogado, primeiro ponto, que eu falo para todos os alunos, façam uma boa matriz de responsabilidade. Por quê? Ainda que sejam marido e mulher, eu preciso saber o que cada um vai ser responsável em executar. Porque hoje o grande problema, até porque o tema aqui hoje são pessoas, o grande problema de escritórios é o seguinte, vai crescendo e aí o time não sabe a quem recorrer. Tem 2 sócios, aí fala, o time comercial está crescendo, né? Então o time comercial tem 3 pessoas. Aí fala, cara, deu um problema aqui no comercial, quem que eu falo? É a Kátia ou o marido da Kátia? Aí o jurídico, deu um problema, com quem que eu falo? É a Kátia ou o marido da Kátia? Aí às vezes, colaborador é igual criança, tá, gente? Aí eles querem ganhar alguma coisa, uma folga na sexta-feira porque tem um feriado para emendar. Aí chega na Kátia, a Kátia fala assim, não tem feriado aqui, é facultativo, então vamos trabalhar. Aí vai no marido e ele libera. Então, entre sócios, para não ter esse problema, seja de quem é teu filho internamente, até para distribuir força, tá? Porque no crescimento é cansativo dividir forças também, tem muita coisa para executar, seja de vendas, de processos, de organização, de estratégico, de marketing, dividam-se. Quem é responsável pelo quê? Então, primeiro ponto importante aqui da Kátia, tá? Eu falaria o seguinte para ela, dentro de uma ação, de uma reunião minha estratégica. Matriz de responsabilidade. Tem pronta? Não tem? Então, bora trabalhar em cima disso aqui. Então, a primeira tarefinha aqui seria responsabilidade de cada sócio. Ou, se são marido e mulher, né? De cada marido e mulher. E eu sei que isso aqui, gente, eu trabalho com a esposa, tá? Eu sei, às vezes, que isso aqui pode ser perigoso. Mas, quando dá certo, é muito bom também. Vamos lá. Segundo ponto importante. A dor hoje maior da Kátia é, de fato, romper a etapa dela de sobrevivência. Porque eu não sei, não vi números da Kátia, tá, gente? Mas imagino que dentro desse escritório hoje, pelo esse nível de fechamento, ela deve estar com uma dificuldade de caixa muito grande. Faturamento. Então, eu preciso o quê? Alavancar crescimento. Uma dor que eu tenho hoje aqui é, eu vou botar aqui agora, objetivo 2, é aumentar a receita. E toda vez que eu vou aumentar a receita, gente, o que eu analiso? Eu sempre analiso ali do esforço. O que está mais fácil para eles? Eles já têm aqui 2 nichos, onde o marido faz prévio, se não me engano, e a Kátia cuida de bancário. Primeira coisa que eu vejo, os produtos. Então, abri a prateleira. Tem prateleira? Ela falou que tem, né? Aqui no bancário SE, e no prévio ela já me passou também aqui no chat, que é BPC, entre outras. Eu olho a prateleira. Aqui eu já tenho um primeiro probleminha. Esse produto aqui, eu vejo que ele está um pouco já defasado. Tem muita dificuldade. E a Kátia me trouxe também o seguinte. Como ela roda no Meta, o superagendamento, ela rodava a nível nacional e passou, por causa do gestor de tráfego, passou a rodar só Nordeste. E aí, Kátia, eu quero agora ser bem cirúrgico com você para que cada minuto dessa live venha valer a pena até você ter cancelado a sua agenda de hoje de manhã para assistir minha live. Que é o seguinte, vou até olhar no seu olho para falar isso. Primeira coisa, depois de ter rodado vários e vários anos tráfego pago, quem vai rodar tráfego pago no Nordeste e precisa de caixa, precisa de entrada no Nordeste, existe uma cultura mais difícil de conseguir aportar valores de entrada nos contratos. Por isso que muitos aqui, inclusive alunos meus, não rodam campanhas de bancário no Nordeste. Ainda que tenha muito cliente lá. Mas eles não rodam, porque no Sul se paga a entrada mais alta. Então, primeiro ponto. Se vai rodar só no Nordeste, por quê? Você está no Nordeste hoje? Pergunta que eu não sei hoje, tá? De fato. Se tem seu escritório no Nordeste, beleza, eu entenderia. Segundo ponto. Se você vai só fazer campanha aí, é possível que você vai deixar mais cara a campanha. Porque antes estava nacional, agora vai ficar um pouquinho mais caro ali, só focado nessa região. Então, por que tá rodando aí? E aí, segundo ponto, olhando no seu olho, esse produto aqui, e nós já falamos aqui em lives passadas, que existe coisa melhor. Existe coisa dentro do bancário
que os meus alunos sabem, nós falamos aqui no primeiro encontro desse mês, produto bancário que dá mais retorno financeiro que superendividamento. Porque superendividamento tem inadimplência muito alta, as decisões são muito difíceis, apesar que no Nordeste é um pouquinho melhor, que a Kátia colocou de Natal, apesar que as decisões aí são um pouquinho melhores no Nordeste, é um produto onde tem muita inadimplência e tem dificuldade em gerar caixa de entrada. São contratos bons, então a gente cobra aqui 12 mil reais, 8 mil reais, 15 mil reais, a depender da renda do servidor público, mas eles têm dificuldade de aportar valores de entrada. E aí tem outros produtos no bancário que pagam entradas maiores. Isso é um ponto de atenção já que eu mudaria, ou pelo menos ia fazer uma transição tua direta de SE para um outro produto aqui um pouquinho mais rentável. E aí, então já identificamos o seguinte, gargalo 1, para quem quer caixa, a região é um pouco mais complexa. Segundo ponto, para quem quer caixa, o produto não é tão ideal. Terceiro ponto, possivelmente você tem uma gravidade dentro da sua campanha. Então vamos lá verificar agora na ponta aqui do lápis quanto que uma campanha de SE, R$ 1.800, deveria trazer de retorno financeiro. Vamos lá. Então, hoje, cálculos, tá, gente? Acompanha. Agora eu peço para vocês, tira agora o olho de qualquer distração. Serão 2 minutos de entrega de dados e funil de vendas na cara de vocês. Quem se perder em uma etapa vai se perder pro resto do funil. Então, vamos lá. R$ 1.800. Hoje, o clique de superendividamento está em torno de R$ 3, R$ 4. Eu vou botar aqui, ó, que seja R$ 5 o clique do superendividamento. Então, a R$ 5 o clique, eu vou trazer 360 pessoas. Dessas 360 pessoas, eu vou colocar aqui que eu vou ter nesses cliques apenas 30% de pessoas boas para compra, qualificados. 30%. Então, 108. Dessas 108, Kátia, e vai amador sua, Kátia, possivelmente, como você tem 2 estagiários, você não deve ter uma estrutura comercial. Então, outro ponto que eu cuidaria aqui para aumentar a receita, tá? Você precisa ter um SDR ou minimamente um funil de vendas com um bom CRM estruturado. Então, depois você me responde aqui se você usa um CRM aí hoje. Qual é? Desses aqui, o certo é a Kátia manter 70% de pessoas conectadas com ela. Se tiver menos que isso, ela está fazendo mau trabalho no comercial dela. Então, sobrariam 75 leads. Como o superendividamento não tem tanta reunião, ou a depender se fecha até pelo WhatsApp, depende muito do critério do seu comercial, você vai precisar da seguinte análise aqui. Destes contratos, vai ter reunião agendada? Se tiver reunião agendada, pelo menos, vamos botar aqui, ó, 80% vai marcar reunião. Então vai sobrar 60 pessoas. Se for sem reunião, esquece esse número aqui, mas vamos botar que você vai fazer reunião, tá? Kátia, se quiser comentar para mim também aí abaixo o que você faz. Das 60 reuniões, vamos botar aqui que 80% vão comparecer. Uma taxa boa de comparecimento, 48. 80% de novo. Dessas 48 pessoas que ficaram, como é reunião por vídeo, eu vou presumir que sua conversão é boa. Porque você é do Nordeste, você está comunicando com o povo do Nordeste e você está comunicando ainda por reunião marcada. Então, vou colocar aqui que das 48 oportunidades, pelo menos 30% você vai fechar. Eu teria aqui 14 contratos. Então, hoje, Kátia, desses 14 contratos que você deveria fazer com esse produto, você está fazendo muito menos de 10, né? Porque esse ano você falou para mim que fez aqui 10 no total do ano, né? Em 26. Então, a gente está no mês 5, meu Deus do céu, você fez quase nenhum contrato. Então, possivelmente o seu funil está completamente equivocado. Tem algum erro aqui grotesco, apesar de você estar usando o Leader Hub ali, que eu acho interessante a ferramenta do nosso querido Fernando Ricciardi, mas eu vejo que deve ter algum problema grotesco aqui teu, seja na campanha ou seja no seu comercial mesmo. A sua IA pode estar com problema ou a sua estrutura de comercial deve estar bem defasada aí. Só que o ponto é, ainda que tivesse tudo certo, a Kátia era para ter final do mês, com esse investimento aqui, 14 contratos. 14 contratos de superendividamento, vamos botar aqui que superendividamento vai ter um ticket médio de 6 mil reais, vamos colocar, tá? Bem baixinho aqui, porque está no Nordeste e vai ser um pouco mais difícil de fazer contratos mais altos. Então, eu vou dividir por 12. 12 de 500 reais. Ou seja, 12 de 500 reais.
Neste caso aqui, a Kátia era para ter, de entrada, R$ 7.000 todos os meses com essa campanha dela. Ou seja, investiu 1.800, teve 7.000 de entrada. Mais a previsibilidade das outras 11 parcelas de R$ 500 que vão ficar batendo todos os meses. É claro que desses R$ 500 que faltaram, vai ter inadimplência, tá? Hoje o SE aqui, infelizmente, tem uma inadimplência que faz a variação de 20% até 40%. Guilherme, por que 40% de inadimplência? Por quê? Essa galera que está aqui, ó, é a galera que está fazendo do começo, tem escala, mas não montou time de cobrança. Então se lasca aqui, ó. Agora, quem é uma inadimplência legal é 20%. Pô, 20% é legal? Sim. Para esse nicho aqui, 20% é uma boa inadimplência. Agora, quem não tem time de cobrança vai bater os 40% rapidinho, tá? Só para deixar vocês bem cientes disso. Então, Kátia, aqui dentro do objetivo, deixa eu até achar aqui que eu me perdi, hein? Deixa eu achar aqui meu... Opa. Ixi, Maria, travou tudo aqui. Aqui, achei. Então, dentro do objetivo aumentar a receita, eu iria conferir a possibilidade contigo de mudar produto, de melhorar seu funil de venda, de colocar novos canais de aquisição e melhorar o seu tráfego pago, porque possivelmente tem erro aí ou de criativo, enfim. Mas eu faria as 3 coisas diferentes aqui contigo. Para o quê? Tracionar a receita. Terceiro ponto, o que eu iria fazer na análise do seu escritório? Eu ia verificar a setorização do seu time. Para verificar se hoje, porque eu não perguntei para ti, Kátia, mas se quiser falar aí abaixo quantos processos você tem hoje. Eu não tenho ideia de como está a sua separação aqui dos 2 estagiários, né? Porque em tese, com 2 estagiários e 2 sócios, era para ter, vamos imaginar aqui, ó. Vou botar aqui sócios, na verdade, sua setorização ideal, tá? Como é que eu iria separar seu time? Um sócio como CEO, um sócio aqui no comercial só cuidando de vendas, o jurídico na mão de um outro sócio coordenando, mas com um estagiário para poder fazer operacional jurídico e um estagiário para fazer função híbrida, tá? Função de CS junto com SDR. Então, um estagiário estaria aqui no jurídico, e o outro estagiário ele estaria como Severino Quebra-Galho, né? Ele seria a conexão entre um setor e o outro setor. Porque ele teria funções, lá no manual que eu mandei para vocês aqui, tá? Funções de back-office, concierge, CS, e teria função também de SDR. Ou seja, ele ia ajudar no comercial, na pré-venda e no follow-up, e ia voltar a pegar os documentos do cliente que fechou contigo para não dar churn, e iria continuar aqui respondendo o cliente no WhatsApp. E aí, o maridão ou você, focado em coordenar esse jurídico com os prazos, manter qualidade bonitinho e coordenar os números, o outro estagiário só fazendo a petição inicial e prazos para o outro jurídico, para o outro sócio corrigir, e você ou seu marido como sócio, focado nas vendas ali por call para manter a maior conversão possível. Eu faria essa separação aqui no seu escritório hoje, tá, Kátia? Não sei agora se não respondeu mais, não sei se você está agora morrendo de medo de falar, meu Deus, Guilherme, será que eu dou conta disso tudo? Ou está refletindo aí sobre tudo que eu trouxe para você. Mas, em 3 objetivos claros, tá? Eu conheci a Kátia, gente, em uma conversa de 5 minutos no Instagram. A gente selecionou ela ali em meio a todo mundo que mandou ali para análise, né? E perguntei para ela 3 ou 4 perguntas. Com o que eu tenho hoje aqui de pergunta, eu sairia contigo com um objetivo aqui nos próximos 3 a 6 meses para acelerar o seu escritório. 3 etapas. Matriz de responsabilidade, aumentar a receita mudando o produto ou migrando ele em partes o produto, melhorando seu funil de vendas, estudando seu funil para ver onde está o gargalo. Terceiro, faria uma setorização para tirar o máximo possível do seu time de proveito para que eu tenha boa qualidade de atendimento e não tenha aqui um gargalo enorme onde os sócios ficam igual polvos, né? Tendo que fazer várias coisas, mas que eu tivesse responsabilidades na mão de cada um deles, tá? A Edilene perguntou, onde eu encontro o material? Qual material, Edilene? É do... aquele que eu mandei para vocês aqui, Cargo 6? Se for do material da minha plataforma, do meu ecossistema, basta escrever 007 aqui abaixo, que meu time vai entrar em contato contigo para te ajudar, tá? E para quem chegou aqui agora, você está vendo todo esse monte de análises, eu deixei aqui abaixo, até para a Kátia já pegar de brinde, Cargo 6,
tu coloca aqui abaixo, cargo 6, que vai receber no seu direct os manuais de cargos de alguns desses aqui cargos que eu coloquei aqui para vocês aqui nessa tela. CS, back-office e tudo mais. E lembrando, para quem está na live aqui, 007 para você passar pelo meu time agora e receber na prática uma análise dessa de contrato, análise de escritório, perdão, para que você entenda qual é o seu gargalo e como a gente pode te ajudar a acelerar o seu crescimento. Aqui no nosso ecossistema, dependendo do tamanho do seu escritório, a gente tem ecossistema, tem soluções apenas de vendas e marketing, tem de gestão, tem de aceleração com acompanhamento, tem consultoria, tem nosso mastermind, enfim. São 5 soluções diferentes de acordo com o tamanho de cada escritório. Então, se você quer ter um diagnóstico ao vivo com o meu time, escreve 007 aqui abaixo que tu vai se inscrever para passar lá e a gente vai verificar como a gente pode te ajudar com esse diagnóstico. Marcos Felipe, é cargos 6, tá? No plural, para tu receber o brinde aí. Gente, deixa eu ver o que mais aqui. Lembrando, todos vocês, que na próxima quarta-feira nós temos live de novo. Então, quem quiser ser analisado aqui igual a Kátia, né? A Kátia está refletindo, Kátia. Tomara que seja bom, né? Tirou proveito, Kátia, para ti? Dá para levar aqui os insights? Deixa eu ver aqui o chat um pouquinho, gente. Natanael, gestão é mais importante do que marketing. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Natanael. Obrigadão. Muito bom. Eu falo, né, gente? Gestão é o que muda o game, tá? Muda o jogo para vocês. Ana Paula, consórcio. A Ana já tá já com a gente aqui também, aluna nossa, Ana e Alexandra, né? Tô passando por isso. Já parei o SE e fiz o ajuste de rota com um outro produto recomendado pelo Gui semana passada. Boa, Alexandra. Pega todas as visões, porque quanto mais focado tu tiver nessa transição, melhor vai ser o seu retorno, tá? Ponto importante, gente. Ficou qual o número? Funil 7. Tá, fechou. Ó, para quem quiser receber um material importante aqui, ó, com um contrato de associado, de advogado associado, se até o time puder me ajudar, o que mais tem lá? O que mais nós temos? Funil de contratação. Boa. Carreira, contrato de associado. Tá, depois eu mando aqui pra eles aqui, ó. 7 contratos. Gente, são 7 ferramentas sobre pessoas, tá? Vou disponibilizar para vocês aqui por um custo irrisório, no valor de um hambúrguer aqui no café da manhã de R$20, que meu aluno não precisa pegar isso aqui, tá, gente? Aluno meu já tem na plataforma. Mas, você digitando aqui, ó, funil 7, vou até botar aqui no chat, você vai receber aí um modelo de contrato de associado, plano de carreira que eu uso no meu escritório, o funil nosso completo de contratação, entre outras ferramentas para te ajudar a botar em prática o que eu ensinei aqui na live de hoje. Só para quem está na live, tá, gente? Funil 7, tu vai ali poder adquirir por R$20 apenas esse nosso circuito aqui todo de documentos e de ferramentas para te ajudar a crescer ali. Funil 7 junto, tá, pessoal? Muito bom. Ah, boa, que me trouxeram. Então, o que a gente tem lá no Funil 7? Funil de contratação, todas as etapas de como contratar, manual do advogado associado, contrato de estágio, alguns manuais de colaboradores, que a gente deixou para vocês aqui alguns, contrato de prestação de serviço jurídico, rescisão de contrato, plano de carreira de negócios do time comercial e do time jurídico. Lembrando, tá? Quem é meu aluno já ganha isso aqui já, como aluno, não precisa adquirir por fora, tá, gente? Então, só para quem aqui não é meu aluno e quer ter ferramentas para aplicar o que eu ensinei aqui hoje na live. Gente, gostaram da live de hoje? Fala pra mim. Foi importante pra vocês? Já, seguinte, tá? Faz aquele print da tela e me marca lá qual foi o maior insight da live de hoje. E você, meu aluno do GD, do GI, da Impactos, que tá na comunidade lá comigo no Trincheira, já manda lá no grupo, bem assim, ó, gente, hoje o maior insight da live foi esse ponto aqui, ó. Até pra gente já marcar você lá e já perceber o que a gente ia cobrar de ti também, pra ver se tá aplicando no dia a dia, viu? Lembrando que isso é muito importante. Eu sei que passaram aqui muitas perguntas, tá, gente? Depois manda pra mim lá no direct. Vou abrir uma caixinha de perguntas também pra vocês aqui no meu Stories. Mas lembrando, quem não é aluno vai passar pelo nosso diagnóstico com o time. Saibam que nosso programa de soluções aqui para advocacia é de acordo com o tamanho do seu escritório. Tem vários grupos diferentes. Não esqueçam de aplicar, porque não existe nada maior e potente do que um advogado, do que um CEO, um gestor, um empresário que é um bom fazedor. O mundo é dos fazedores. Então, se você pegar a minha live de hoje
A gente fez análise, a gente fez aqui, falou de várias dores específicas de tamanho de escritórios, falamos de gestão de pessoas, falamos de contratação, de modelos de contrato, respondemos perguntas, mostramos aqui ferramentas para ajudar vocês aqui a nível de financeiro, ferramentas completas. Se você pegar aqui tudo que eu apliquei, tudo que eu coloquei para vocês, anotarem, botarem data de quando vocês vão resolver isso, certamente vocês serão mais fazedores e irão mudar a rota do jogo de todos. Então, coloca a data. Qual é a data que você vai sair do operacional? Qual é a data que você vai contratar um novo colaborador? Qual é a data que você vai montar um time comercial? Qual é a data que você vai trazer um novo líder, vai desenvolver um novo líder? Qual é a data que você vai deixar de ser um advogado operador e vai se transformar em um advogado construtor, arquiteto, aquele que não apaga seu incêndio, aquele que faz a arquitetura dos sistemas que trabalham para você, que te deixam cada vez mais autônomos para o crescimento. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Essa live completa fica aqui no nosso feed e também no YouTube. Então lá no YouTube também tem muitas outras lives que já passaram por aqui. Lembrando que o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para o próximo nível. Então, mudem a cabeça, metanoia, gente. Renovem a sua cabeça, renovem seus pensamentos, a sua mentalidade e venham crescer conosco. Abraço, pessoal. Até a próxima live, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Deus te abençoe grandemente. Sucesso! Você aqui do YouTube, não se esqueça. Gostou da live? Se inscreva aqui abaixo e já comente nela também qual foi o maior insight que tu teve aqui comigo que vai aplicar a partir de hoje.